Olá, meu nome é Adriano Reis Carvalho, estou no 7º período de Ciência de Computação do IFSU de Minas. Vou falar sobre a ferramenta que foi criada na disciplina de compiladores e apresentar esse vídeo. Primeiramente, vou falar sobre o início, os esboços da ferramenta, qual que é o objetivo dela, qual que é a linguagem, o que ela aceita, o que ela reconhece, qual que é as partes que foram feitas para o analisador léxico, automático, manual e o analisador sintático. A linguagem de programação utilizada para implementar a ferramenta, a linguagem Java. No caso aqui, a ferramenta foi desenvolvida para fazer operações básicas, aritméticas e atribuição. O identificador utilizado para essa linguagem é o X. As operações aritméticas são a soma, subtração, divisão e multiplicação. E os lexemas que são utilizados para isso é o mais, menos, a barra, que é a divisão, e o asterisco, que é a multiplicação. A linguagem vai aceitar uma atribuição seguida de uma operação utilizando essa atribuição, ou simplesmente a operação aritmética entre dois números inteiros positivos seguidos de ponto e vírgula. Aqui tem o BNF da linguagem, que aceita dígito mais dígito, ou dígito menos dígito, dígito multiplicado por dígito, ou dígito dividido por dígito. A variável é o X, o sinal de atribuição é o igual, e o dígito, quantidade de números positivos. O autômato foi gerado para o início dessa ferramenta, seguiu os esquemas aprendidos em aula. Se é número, ele vai ficando em número e depois retorna número. Encontrou barra, ele retorna divisão, e assim por diante. Esse foi o princípio. Depois disso houveram várias modificações, e aqui foi feito um relatório sobre a ferramenta criada, com alguns detalhes a mais. Foi dito, foi utilizado o plugin gglue para o Eclipse, para mexer com a interface gráfica. Para fazer o analisador léxico automático e o sintático automático, foi usado o JavaCC. Aqui é a quantidade de classes que foram geradas no pacote automático, são todas as classes referentes ao analisador automático. Nessa parte está inserido tanto o léxico quanto o sintático automático. Em classes, temos as classes simples, as classes manuais do analisador léxico manual. Na parte de tela, temos a interface gráfica com o frame instruções, que abre a tela de instruções para a utilização da ferramenta, o frame linguagem, sobre a linguagem reconhecida, frame sobre, e a tela principal, interface com o usuário. Aqui depois tem na explicação isso que foi dito. Essa é a interface gerada para contato com o usuário, os 3 tipos de análise que podem ser feitos, os vários botões que existem na ferramenta, explicando cada um faz. Aqui nós temos a estipulação dos tokens representados pelos lexemas. No caso, a linguagem, como já foi dito antes, vai reconhecer adição, subtração, multiplicação, divisão, atribuição simples, final de expressão reconhecido pelo ponto e vírgula, e identificador pelo X. Aqui é dado alguns exemplos de entradas no analisador léxico manual. O léxico automático aceita qualquer tipo de entrada. Vai aparecer o token,
qual é o token e a sua coluna respectiva. O EOF é o final de arquivo. Aqui temos um exemplo de linguagem aceita, reconhecida pelo analisador sintático, que tem uma atribuição simples e essa atribuição sendo utilizada numa soma posterior, seguida de ponto e vírgula as duas expressões. Isso dará uma expressão válida e o valor final da expressão será exibido, no caso 248. Quando isso não ocorrer, vai apresentar um erro sintático ou léxico, depende da situação. Nesse exemplo, X recebeu 223, o identificador X, o sinal de atribuição, e o 223 o número. Era esperado, ponto e vírgula, seguido de uma expressão aritmética usando esse X. Como não foi encontrado o final de arquivo, ocorreu o erro sintático. E a mensagem que era esperado, final de expressão, seguido de operação primária, seguido de secundária. Então essa é a parte do relatório. Foi criado algumas telas explicando sobre o funcionamento, as instruções. Isso será aberto pela ferramenta quando for clicado no seu item respectivo, e tem as instruções de utilização. Então vamos à ferramenta e depois voltaremos a esse assunto. A ferramenta em si, vamos apresentar a interface gráfica, contato com o usuário, a tela principal é executada e vai exibir dessa forma. Da esquerda para a direita temos instruções de uso. Essas instruções de uso servem para mostrar ao usuário como que ele preenche, para que serve cada coisa. Pode-se abrir isso em PDF, fica mais fácil de visualizar. Então, primeiramente tem que preencher a caixa de diálogo, e depois pode-se fazer análise lex manual, automática, e análise sintática automática. Para que serve cada botão, e assim por diante. Vamos fechar essa parte. A linguagem reconhecida, aí são os tokens e os lexemas respectivos, o tipo de entrada que vai reconhecer. Nesse caso aqui foi citado um exemplo de reconhecimento que vai ser feito pelo analisador léxico manual ou automático.